Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. Aqui no canal eu sempre destrincho sagas literárias e mundos fantásticos, desde sagas mais sombrias, mais voltadas para o horror, como as obras de Stephen King, até histórias mais leves e mais família no estilo Disney. E hoje eu começo uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou explorar uma das sagas mais pedidas por vocês lá no meu Instagram, que é As Crônicas de Nárnia. Essa obra de 7 livros escritos pelo autor irlandês C.S. Lewis, que marcou tantas gerações e ainda rende tanta discussão até hoje. Para começar essa série de vídeos, onde eu vou falar de cada personagem de todas as 7 crônicas, das simbologias e metáforas por trás dessa história, eu vou iniciar explorando o mundo de C.S. Lewis pelo quadro Como Funciona Esse Universo. Quem acompanha aqui o canal sabe que é um quadro mais recente, onde eu normalmente explico sobre o mundo fictício, sobre a origem dele e o seu funcionamento. O último universo desse quadro que eu expliquei foi o mundo de Coraline do Neil Gaiman. Quem tiver interesse para ver esse vídeo, inclusive, ele vai estar aqui nos cards. Se você tiver interesse em me sugerir outras sagas de fantasia ou de horror que você queira ver em vídeos aqui no canal, me manda mensagem por direct lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa. Me segue lá também, que é por lá que eu pego as dicas com vocês dos próximos conteúdos. Bora lá então! Caso você nunca tenha lido os livros de As Crônicas de Nárnia, eu gostaria de avisar que nós teremos spoilers nesse vídeo de vários dos livros. Mas ainda assim, mesmo recebendo esses spoilers, a leitura de todas as crônicas continua valendo muito a pena e não vai estragar sua experiência. O mundo narniano, também chamado de Mundo de Nárnia, é um universo que ali na obra de C.S. Lewis existe paralelamente ao nosso, mas que possuía algumas conexões com a Terra, já que podia ser acessado por passagens inesperadas em diferentes momentos ao longo da história. No livro O Sobrinho do Mago, que foi o penúltimo a ser publicado, mas é o primeiro na ordem cronológica, a gente tem uma visão mais ampla dessa noção de que existem vários mundos diferentes além dos nossos, e de que todos eles são conectados por um lugar chamado de Bosque Entre Mundos. Esse bosque não é exatamente um mundo ou um universo. Dá pra gente pensar nele como se ele fosse uma espécie de corredor que conecta as entradas e saídas dos outros mundos, como o nosso mundo, o mundo de Nárnia, e um outro mundo, por exemplo, que tem na história chamado Charn. A aparência desse bosque lembra a de uma floresta comum, mas com vários pequenos lagos, como se fossem grandes poças de água. Cada um desses laguinhos é conectado a um universo diferente. Essa floresta se comporta como uma entidade viva, as árvores se comunicam e elas possuem propriedades mágicas que enfeitiçam qualquer ser vivo que passe por ali, causando às vezes fraqueza, às vezes amnésia. Isso serve para impedir que nenhum grupo de indivíduos chegue ali e queira tomar aquele bosque como um lar fixo, porque a própria floresta sabe que ela não pode ser usada como o mundo de ninguém. Ela é apenas um anexo, um reino apenas de passagem que guarda esses lagos que representam os diferentes universos que existem. Não se sabe ao certo quantos lagos existem nesse bosque, então não dá para saber quantos mundos diferentes existem, mas é dito num trecho do livro que no início da criação do universo como um todo, existiam 11 lagos ali no bosque. Acontece que conforme alguns mundos novos são criados e outros mundos são destruídos, alguns lagos ali no bosque podem secar por completo e outros novos podem nascer. Como eu disse, na crônica O Sobrinho do Mago, a gente conhece esse bosque entre mundos através dos dois personagens principais, que são as crianças Polly e Diggory. Eu não vou me estender muito na história dos dois nesse vídeo, até porque esse é um vídeo sobre o mundo de Nárnia e não sobre eles, mas basta que você saiba que eles eram dois vizinhos que ficaram amigos depois que o Diggory foi morar naquele bairro de Londres com um casal de tio deles, se envolvendo com os estudos e pesquisas do seu tio André, que era um pesquisador e estudioso de magia. Esse tio André desenvolveu anéis mágicos que eram capazes de transportar qualquer ser vivo para aquele bosque e para outros mundos. E a Polly e o Diggory acabaram sendo as cobaias humanas dessa experiência de viagem interdimensional, sendo transportados para aquela floresta. É através das duas crianças então que a gente entende que quando eles estivessem naquele bosque, eles conseguiam usar os anéis junto com os lagos para se transportar para qualquer universo existente. Tinham dois tipos de anéis, os amarelos e os verdes.
Os amarelos serviam para que o indivíduo fosse transportado até o bosque, e os verdes serviam para que eles entrassem em um dos lagos e usassem o anel para serem transportados até o universo correspondente àquele lago em que eles entraram. Então, lá no livro, o primeiro lago que eles usam para viajar é o que leva até o mundo de Charn, onde eles conhecem a personagem Jadis, conhecida por muitos como Feiticeira Branca. Essa personagem, assim como todos os outros personagens importantes, ainda vai ter um vídeo só dela aqui no canal. E é por isso que eu não vou explicar muito sobre ela agora. O que dá para eu resumir aqui bem rapidamente é que a feiticeira tinha causado a destruição do seu mundo de origem e depois ela é trazida junto com a Polly e com o Diggory para o nosso mundo. Quando eles chegam em Londres, a feiticeira acredita que todos ali devem ser submissos a ela, acreditando que ela tem que ser a rainha da Terra. A Polly e o Diggory, percebendo que isso vai dar ruim, conseguem levar ela de volta ao Bosque Entre Mundos, mas acontece que, quando o portador do anel está encostado em outro ser vivo, ele leva esse ser vivo junto com ele. Então, eles acabam levando junto com eles, por acidente, o tio André, um cocheiro e o cavalo desse cocheiro. Aí, no meio de toda essa confusão, onde eles levaram essa galera junto com eles pro bosque, eles tentam usar os anéis verdes para entrar no lago do mundo de Charn e levar a feiticeira de volta para lá. Mas o cavalo do cocheiro, nesse momento, acaba indo beber água de um dos lagos que levava para um outro mundo. E como eles estavam todos juntos, encostando uns nos outros, o grupo inteiro é transportado para esse outro universo. Eu contei bem resumidamente o início dessa história aqui, que ainda vai ser melhor explorada num dos outros vídeos, porque é aqui que se inicia a criação de Nárnia. Porque quando esse grupo de 6 personagens é levado para esse universo, eles chegam ali e encontram um mundo vazio. É só uma vastidão no meio do escuro, sem luz, sem vida, sem nada. Era um mundo esperando para ser criado. E aí, conforme eles aguardam no meio dessa escuridão, eles começam a ouvir uma canção que parece vir de todos os lados. E enquanto ela é cantada, cores começam a surgir, um céu começa a aparecer e um grandioso sol é criado, e logo eles veem que tudo aquilo, aquele mundo, está sendo criado pela criatura que está cantando aquela canção, um grande e majestoso leão. Achava a canção cada vez mais interessante, pois começaram a perceber uma ligação entre a música e as coisas que iam acontecendo. Quando uma fileira de abetos saltou a uns 100 metros dali, sentiu que os mesmos estavam ligados a uma série de notas profundas e longas que o leão cantara um segundo antes. Quando ele entoou uma sequência de notas rápidas e mais altas, não ficou nada surpresa ao ver primavera surgindo por todos os cantos. Com um indescritível frêmito, teve quase certeza de que todas as coisas, como disse mais tarde, saíam da cabeça do leão. Ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando. Olhava-se em volta e elas estavam lá. Se você já conhece pelo menos um pouco da história de Nárnia, você sabe quem é esse leão. Ele é Aslan, uma espécie de deus naquele mundo, criador de Nárnia. Obviamente, nós teremos um vídeo aqui no canal também falando sobre o Aslan, sobre a sua origem e sua simbologia, mas esse vídeo fica para outro dia. O importante aqui é que Aslan, a partir daquele momento, foi o criador e guardião do mundo narniano, e que a criação desse mundo foi testemunhada por 6 pessoas: a feiticeira Jadis, o mago tio André, seu sobrinho Diggory, a amiga Polly, o cocheiro que se chamava Franco e o cavalo do cocheiro que se chamava Morango. Aslan então usou seu canto para chamar as estrelas, o sol, todas as formas de terra, plantas e animais que começaram a surgir por todos os cantos. Quando ele terminou, selecionou alguns dos animais como animais falantes, estabelecendo que Nárnia seria o lar não apenas desses animais falantes, como também de todas as criaturas mágicas que ele tinha acabado de criar. Mas as diferenças desse mundo que ele criou para o nosso mundo não param por aí. Para os terraplanistas de plantão, gente, a nossa terra não é plana, mas o mundo narniano é sim. Isso mesmo, ele é um mundo plano e geocêntrico em forma de disco, enquanto o céu é uma grande cúpula, como se fosse uma redoma, que se encontra ali com as bordas do oceano. Nessas bordas, no limiar do mundo, o oceano tem água doce, é coberto por flores e o céu encontra com o mar. E no extremo leste desse oceano fica o chamado País de Aslan,
que é o lar do grande leão, que seria uma espécie da noção do que nós temos de um paraíso para aqueles que já se foram. Lá nesse país de Aslan vivia o chamado Imperador do Além-Mar, que as crenças diziam ser o pai de Aslan. É para lá que vão todos os narnianos bons quando eles morrem. Em relação ao restante do mundo, o solo, apesar de ele não ser uma criatura viva, ele possui rochas no interior dele que são criaturas vivas. Assim como o céu, que tem as estrelas, e essas estrelas também são criaturas vivas. Elas inclusive realizam danças que alguns sábios assistem e interpretam para fazer previsões do futuro. O Sol ali desse mundo, por sua vez, ele é um disco, que é um disco em chamas, que dá a volta em torno do mundo de Nárnia uma vez a cada dia, intercalando os períodos ali do dia e da noite. Depois que todo aquele mundo já estava criado, então, assim como os seus habitantes, algumas coisas ainda aconteceram que são importantes para o nosso entendimento de como funciona esse universo de Nárnia. Primeiramente, a feiticeira Jade estava segurando uma barra de ferro que ela tinha arrancado de um poste de luz das ruas de Londres e tentou usar essa barra para atacar o Aslan. O ataque não funcionou porque mesmo que a barra acertasse ele, o leão continuou concentrado no seu processo de criar aquele mundo como se nada tivesse acontecido e a feiticeira acabou fugindo, mas no solo em que a barra de ferro caiu, um pequeno poste começou a crescer, como se fosse uma planta crescendo de uma semente. Esse poste se assemelhava aos postes antigos e ele tinha uma luz eterna que brilhava dentro dele. E aquele lugar então passou a ser conhecido como Ermo do Lampião. O Ermo do Lampião é importante em outras histórias porque ele marca não só o local de origem onde tudo começou na criação de Nárnia, mas ele também indica a direção de algumas divisas do território de Nárnia com outras terras. Isso é importante de ser entendido aqui porque muitos fãs às vezes se confundem com a diferença entre o mundo de Nárnia e o país de Nárnia. Como eu disse, o nome desse universo, desse mundo, é Mundo Narniano, mas também pode ser chamado de Mundo de Nárnia ou simplesmente de Nárnia. Acontece que esse mundo, assim como o nosso, é formado por diferentes países, e um desses países é o país de Nárnia, que é onde acontece a grande maioria das histórias. Mas existem outros países nesse mundo, alguns que fazem fronteira com Nárnia, outros que ficam em locais bem mais distantes, e daqui a pouquinho eu vou falar mais desses países diferentes. A outra coisa importante que aconteceu é que Aslan decidiu naquele dia da criação ungir 2 seres humanos como governantes daquele reino. Ele então escolheu o cocheiro Franco, que tinha ido parar ali, e usando os seus poderes, ele trouxe lá da Inglaterra a mulher do cocheiro, uma senhora chamada Helena, fazendo ela aparecer ali num piscar de olhos. Os dois foram nomeados como Rei Franco I e Rainha Helena, e Aslan ordenou que os dois governassem pacificamente sobre os animais falantes e as criaturas mitológicas. As primeiras leis que passaram a reger Nárnia foram as que diferenciavam os animais falantes dos animais comuns. Essa divisão de Aslan significava o seguinte: os animais comuns podiam ser caçados como alimento e podiam ser usados para transporte para ajudar em serviços pesados, dentre outras utilidades. Já os animais falantes, que iam desde roedores até grandes carnívoros, além de eles terem um porte maior do que os animais comuns, eles tinham um intelecto perfeitamente racional e eles deviam ser respeitados como indivíduos. Então matar um animal falante era considerado crime hediondo, porque a vida deles tinha tanto valor quanto a dos anões, dos faunos, centauros e das outras criaturas que passaram a habitar aquelas terras. Na sua última ação, ali no momento da criação, o leão Aslan, ciente de que a feiticeira Jades tinha entrado na sua nova terra, enviou o garoto Digory numa missão para recuperar uma maçã mágica num jardim localizado no oeste selvagem, além do país de Nárnia. O garoto cumpriu essa missão, ele trouxe essa maçã, e essa maçã foi plantada junto ao rio, onde imediatamente ela se transformou numa árvore que, assim como o Aslan explicou, ia proteger Nárnia da feiticeira Jades por muitos séculos. Em retribuição, o Aslan permitiu que o garoto levasse uma das maçãs dessa nova árvore de volta para o nosso mundo, na intenção de usar os poderes do fruto para curar sua mãe doente.
Depois que o Diggory e a Polly voltaram então para o nosso mundo, o garoto curou a mãe dando a maçã para que ela comesse, mas ele guardou o núcleo com as sementes da fruta e plantou no seu jardim, onde ela se transformou numa grande macieira. Muitos anos depois no nosso mundo, uma tempestade ia derrubar essa macieira e o Diggory Kirk, já crescido, teve a ideia de usar a madeira da árvore para fazer um guarda-roupa. Esse guarda-roupa teria ligação com Nárnia para sempre e futuramente viria a servir como uma passagem direta do nosso mundo para o mundo de Nárnia. Mas com o passar do tempo, o guarda-roupa não seria o único meio de acessar Nárnia. Vez ou outra, passagens temporárias para o mundo narniano eram abertas em lugares diferentes. Quem permitia que essas passagens fossem abertas era o próprio Aslan, que em momentos diferentes da história permitia que humanos viessem para aquele mundo para ajudar em épocas de crise. Ao longo dos anos em que Nárnia existiu após a sua criação, por diversas vezes ela recebeu esses visitantes, tendo sido o Diggory e a Polly e os reis Franco e Helena apenas os primeiros que passaram por ali. Mas é muito importante lembrar, quando se pensa nessas visitas, que o tempo em Nárnia não se passa da mesma forma que no nosso mundo. Ele passa muito mais rápido em Nárnia, já que enquanto lá se passam dezenas de anos, aqui se passam apenas alguns minutos. Mas assim, essa questão do tempo em Nárnia é extremamente relativa, não existe uma regra do tipo quantos dias aqui equivalem a quantos dias por lá. Pode ser que você entre e saia de Nárnia e volte depois de um dia aqui no nosso mundo, e quando voltar lá pode ter se passado uma semana, mas pode ser que você faça a mesma coisa depois e enquanto passa um dia aqui, lá se passa 30 anos. O tempo em Nárnia é completamente impossível de ser compreendido pela racionalidade humana. Embora nos livros não sejam citados pra gente muitos anos ou datas, o C.S. Lewis, depois que lançou sua obra pronta, ele disponibilizou uma linha do tempo mostrando em qual ano ali de Nárnia aconteceu cada acontecimento daquele mundo e em que ano da Terra aconteceu cada acontecimento no nosso mundo. Ao longo das 7 crônicas, nós temos os acontecimentos do ano 1 de Nárnia até o ano 2555. Enquanto lá se passam esses 2555 anos, no nosso mundo se passam apenas 50 anos, sendo que a primeira vez que a Polly e o Diggory visitam esse outro mundo é no ano de 1900. E a última vez que humanos visitam Nárnia na crônica A Última Batalha é em 1949. Ou seja, ao longo desses 50 anos, nós temos personagens humanos do nosso mundo, como a Lúcia e o Edmundo Pevensey, que visitam o mundo narniano por até 4 vezes em diferentes momentos, e sempre que eles voltam lá, eles veem que séculos se passaram e que várias pessoas que eles conheciam morreram. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, eles voltam ali e se passaram apenas algumas décadas, né? Então vai entender esse relógio do Aslan. Como é de se esperar, muita coisa aconteceu ao longo desses 2555 anos, e boa parte dos acontecimentos ao longo desses milênios eu vou contar nos vídeos em que eu ainda vou lançar narrando as histórias dos personagens principais. Mas o importante é que aqueles primeiros rei e rainha, o Franco e a Helena, tiveram muitos descendentes, e alguns desses seres humanos passaram a conviver com as criaturas mágicas e os animais falantes de Nárnia, embora a grande maioria dos habitantes tenha se mantido composta por animais e os humanos tenham começado a explorar outras terras. Ao sul do país de Nárnia formaram-se terras povoadas por esses descendentes dos primeiros reis, que logo se tornou o país de Arquelândia. Arquelândia, ao longo dos séculos, manteve boas relações com Nárnia, mas mantinha péssimas relações com o país que ficava mais ao sul, separado pelo grande deserto, que era a Calormânia. A Calormânia se tornou habitada por humanos numa sociedade hierárquica e comercialmente ativa, e conforme os séculos foram passando, essa sociedade começou a desejar conquistar os países do norte, que eles enxergavam como países improdutivos. Ainda ao oeste de Nárnia, depois do Ermo do Lampião, havia a terra de Teomar, que seria habitada e governada pelos conhecidos conquistadores teomarinos. E esses teomarinos também têm muita importância na história.
Cambada, tendo explicado como o mundo surgiu, como essa terra plana, o tempo e o espaço funcionam por lá, como se funciona a sociedade e os países principais, o que me resta agora nessa parte final aqui do vídeo é contar superficialmente quais foram os principais acontecimentos que marcaram as 7 eras de Nárnia ao longo desses 2555 anos. E eu tô avisando isso aqui porque para fazer isso eu vou ter que entregar spoilers relevantes dos livros. Inclusive eu vou falar aqui o final do último livro. Então, caso você não queira receber esses spoilers grandes, curte esse vídeo aqui para ajudar ele a ser bem recomendado no YouTube. E aí é hora de partir. Mas não esquece de ir lá no meu Instagram e me mandar por direct a sua sugestão de qual personagem das Crônicas de Nárnia você gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos, com a sua história completa contada. A primeira Era de Nárnia, então, é chamada de a Era da Conquista e vai dos anos 1 até o ano 900. E a crônica que se passa em algum momento desse período é a crônica O Sobrinho do Mago, que foi o penúltimo livro a ser publicado. Essa era terminou quando, depois de vários reinados pacíficos por 900 anos, a feiticeira branca conquistou Nárnia e decretou o longo inverno, começando a Segunda Era, a Era do Inverno. Essa Segunda Era durou por 100 anos até a chegada dos irmãos Pevensie, tendo aqui os acontecimentos da crônica, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi o primeiro dos livros de Nárnia a ser publicado. A partir do ano 1000 começa então a chamada Era de Ouro, que dura 15 anos, que são os 15 anos em que os irmãos Pevensie governam como reis e rainhas de Nárnia, antes de voltarem para o nosso mundo. É nesse período que acontecem os acontecimentos da crônica O Cavalo e Seu Menino, que foi o 5º livro a ser lançado. A partir do momento em que os irmãos Pevensie desaparecem no ano 1015, começa a Era das Trevas de Nárnia, que dura de 1015 até 1998, com Nárnia em completa anarquia, já que os reis Pevensie não tinham deixado descendentes e várias dinastias começaram a ascender e a cair com inúmeras disputas pelo poder. Tudo isso muda no ano de 1998, quando os Telmarinos invadem e conquistam Nárnia sob o comando de Caspian I, que é coroado rei, dando início à Era Telmarina, que vai de 1998 até 2303. No final dessa era, o príncipe Caspian, filho do Caspian IX, teve o trono usurpado pelo seu tio Miraz, que passou a perseguir os animais falantes. O fim dessa Era Telmarina é marcado pela Crônica do Príncipe Caspian, que foi o 2º livro a ser publicado. Em 2303, começa então a Era da Exploração, onde a expansão imperial de Nárnia começa a acontecer. É nesse período que acontece a crônica A Viagem do Peregrino na Alvorada, que foi o 3º livro publicado. Depois disso, em 2345, acontece a morte da rainha esposa do Caspian e o desaparecimento do Hilian, que é o príncipe herdeiro ao trono, e isso leva aos acontecimentos do ano 2356, que acontecem na crônica A Cadeira de Prata, que foi o 4º livro a ser publicado. Aí, essa era chega ao fim, quando começa a Era Tardia, que acompanha os últimos tempos de Nárnia até 2555, onde a crônica A Última Batalha, que foi o último livro a ser publicado, conta a destruição do mundo narniano. Esse apocalipse de Nárnia acontece devido a um caos causado por 2 animais falantes que enganam os habitantes daquele mundo com a ideia de um anti-Aslan, ou seja, um falso Aslan que enganaria os demais habitantes. Tudo começa com os personagens Manhoso e Confuso, que são respectivamente um macaco e um burro. Eles encontram uma pele de leão num rio, e aí o macaco manhoso, bem malandro ali, né, que sempre se aproveita da bondade do seu amigo, ele veste a pele no Confuso e começa a espalhar a falsa história de que Aslan está de volta. Os habitantes de Nárnia, eles ficam em festa e começam a migrar para ver o leão, já que todo mundo achava que Aslan tinha abandonado eles. O Manhoso então diz que ele é o porta-voz de Aslan e somente através dele que o mesmo vai se manifestar. Ele começa a exigir favores dos demais narnianos, além de praticamente escravizar diversos deles. E ele acaba fazendo um trato com os Calormanos para facilitar a invasão e a conquista de Nárnia.
O macaco, então, cada vez sendo mais influenciado pelos calormanos, começa a plantar na mente dos narnianos a ideia de que Aslan e o deus Tash, que era um deus calormano, eram a mesma entidade. Acontece que o tal do Tash era um deus das trevas, que exigia sacrifícios humanos em seu nome. E com a confusão causada pelo macaco, o culto a esse deus calormano maligno começa a crescer em Nárnia e o verdadeiro Tash aparece e começa a causar desgraças e destruição. O caos começa a se instaurar no país devido à fé cega dos habitantes nesse falso messias. E o rei Tirian, que é descendente do Caspian, que governava Nárnia nessa época, ele clama pela ajuda do Aslan e dos reis antigos. Todas as pessoas do nosso mundo que já tinham estado em Nárnia nos últimos milênios, elas sentem que precisam voltar para Nárnia para cumprir alguma missão. E assim, os personagens Pedro, Edmundo, Lúcia, Eustáquio, Jill, Polly e Diggory resolvem se encontrar para recuperar os anéis lá do tio André que possibilitaram a primeira viagem para Nárnia. Se você se perdeu aqui em quem são todos esses 7 personagens que eu citei, relaxa que ainda vai ter vídeos sobre todos eles. A questão é que antes que esses personagens consigam usar os anéis, eles sofrem um acidente de trem e morrem. Todos os 7. Sim, eu avisei que ia ter spoilers. Depois que eles morrem, eles são todos transportados para o mundo de Nárnia. E aqui é mostrado que a morte ela podia ser uma das maneiras de se ter acesso ao mundo narniano se o Aslan assim permitisse. O Aslan permite que a Jill e o Eustáquio sejam levados até Nárnia em auxílio ao rei Tirian e ele deixa os outros personagens aguardando num estábulo. Depois de todo o decorrer da batalha, a Jill, o Eustáquio e o rei Tirian acabam se encontrando com os outros nesse estábulo, que na realidade é uma porta de acesso para um lugar chamado a verdadeira Nárnia. É nesse momento que o Aslan, vendo toda a destruição que os habitantes causaram na Nárnia antiga, decreta o fim daquele país, fazendo com que as estrelas caiam, com que a vegetação seja destruída e que aquele mundo seja congelado, fazendo com que todos os habitantes justos e de bom coração venham através da porta do estábulo para a verdadeira Nárnia. Nessa nova Nárnia, eles encontram pessoas que já tinham morrido anteriormente, tanto em Nárnia quanto no nosso mundo. E aí nós entendemos que na verdade eles estão em suas novas vidas no país de Aslan, que possui muitos nomes e conecta a vida após a morte de todos os diferentes universos. Como vocês puderam notar, desde o seu Gênesis até o seu Apocalipse, o mundo de Nárnia é completamente bíblico. Tudo ali é uma analogia às crenças cristãs, já que o C.S. Lewis era extremamente cristão e colocava essas metáforas bíblicas em tudo que ele escrevia. O Aslan, na mente do C.S. Lewis, é uma versão de Jesus Cristo em outro universo, filho do imperador do além-mar, que seria Deus. E a verdade é que, independentemente da sua crença ou religião, é muito interessante ver todas as metáforas que o autor cria. Assim como você pode ver que a primeira crônica na ordem cronológica, que é a do sobrinho do mago, e a última, que é a última batalha, que foram as duas para as quais eu dei destaque aqui, elas são perfeitas alegorias aos livros Gênesis e Apocalipse, contendo desde a criação do mundo por Deus e a árvore com fruto especial, até o fim dos tempos, anunciado pela vinda do anticristo, que arrebata seguidores, e a volta de Cristo, que leva os bons e justos com ele. Bom, cambada, eu ainda vou me aprofundar muito mais nessas metáforas e analogias do C.S. Lewis nos próximos vídeos dessa série, conforme a gente vai destrinchando e contando a origem e história completa de cada personagem. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise quando eu lançar os próximos vídeos nos próximos dias. Muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!